Passei metade da minha vida com vergonha do meu próprio sobrenome, porque as pessoas diziam que a minha mãe era uma mentirosa, mas um dia eu jurei a mim mesmo que todos iriam saber a verdade. Assiste até o fim e inscreve-te no canal para mais histórias reais que tocam o coração. Às vezes, o passado não precisa bater a porta menos. Ele apenas espera o momento certo para te olhar nos olhos. O meu começou numa manhã fria, há 22 anos. Quando ouvi pela primeira vez a palavra bastardo, eu tinha 9 anos. Estava no pátio da escola, jogando bola com outros meninos, quando o filho do dono da padaria Menos o Rui, Menos chutou a bola para fora e começou a rir de mim. Gritou: "Vai buscar, bastardo!" "Bastardo! Bastardo!" repetiram os outros, gargalhando. Naquele dia, eu não entendi o que significava, mas entendi o tom, e entendi a vergonha no rosto da minha mãe quando cheguei em casa com os olhos inchados. Ela estava no quintal, estendendo roupa, com as mãos rachadas do sabão. Eu perguntei: "Mãe, o que é bastardo?" Ela congelou. Ficou alguns segundos sem dizer nada. Depois, respirou fundo e respondeu com a voz calma de sempre: "É uma palavra feia, meu filho." "Quer dizer o quê?" "Quer dizer o quê?" "Quer dizer alguém que nasceu do amor errado." Eu fiquei em silêncio, tentando entender. Ela se aproximou, ajoelhou-se e segurou o meu rosto. "Você não nasceu errado, Miguel. O amor é que foi negado. E isso não é culpa sua." Naquela noite, ouvi ela chorando. Não era choro alto. Era aquele tipo de choro que tenta se esconder no travesseiro. E ali, com apenas 9 anos, eu prometi: "Um dia, mãe, o mundo vai te pedir desculpas." Os anos seguintes foram duros. Morávamos num pequeno apartamento alugado, num bairro de trabalhadores em Lisboa. Ela fazia faxinas em escritórios. E à noite, costurava uniformes para uma fábrica. Nunca reclamava. Mas eu via nos olhos dela o cansaço e o peso de algo não resolvido, e o nome dele sempre pairava como um fantasma: Álvaro Duarte, o homem que engravidou minha mãe e a abandonou quando ela mais precisava. Ela nunca me proibiu de falar dele, mas também nunca o chamou de pai. Só dizia: "Ele tem o direito de viver em paz com as mentiras dele." "E a senhora?" Eu perguntava. "Eu tenho o dever de viver em paz com a minha verdade." Aos 16, comecei a trabalhar meio período num escritório de advocacia servindo café, levando documentos. Enquanto os outros sonhavam com carros e festas, eu sonhava com justiça. Um dia, o chefe do escritório, o Dr. Ricardo, percebeu minha curiosidade. "Você gosta de ouvir os casos, não é?" perguntou ele. "Gosto, doutor. Gosto de ver quando alguém prova que estava certo." Ele riu. "Então você gosta de ver a verdade vencer?" "Sim", respondi, "porque eu ainda não vi isso acontecer na minha vida. Foi ele quem me deu a primeira chance real." "Estude. Você tem cabeça e coração para isso." E eu estudei. Trabalhei, economizei, passei noites sem dormir. Entrei na faculdade de Direito. Minha mãe chorou no dia em que viu a carta de aceitação. "Você vai ser o primeiro da nossa família com diploma. E o último a carregar vergonha?" "Mãe", respondi. Durante os anos de faculdade, descobri algo que mudou tudo. Um dos maiores grupos empresariais de Lisboa, Menos Grupo Duarte e Filhos, pertencia à mesma família do homem que nos havia destruído. Vi o nome em revistas, jornais, conferências de negócios, e toda vez que lia Duarte, senti um nó na garganta. No meu último ano, um colega de curso comentou: "O filho do fundador, Henrique Duarte, está sendo investigado por corrupção." E riu. "Esses caras ricos pensam que podem comprar até o tempo." Naquele momento, senti algo dentro de mim despertar. Não era raiva. Era proposto anos depois, já formado, consegui um emprego num grande escritório. Trabalhei em silêncio, focado. Até o dia em que o destino decidiu me testar. Era uma sexta-feira, quando o chefe me chamou. "Miguel, temos um novo caso. Grande." "Sobre o quê?" "Grupo Duarte e Filhos." Meu coração quase parou. "Eles são os clientes?" Ele balançou a cabeça. "Não, são os acusados." E sorriu. "E você vai me ajudar a derrubá-los." Naquela noite, fui até a casa da minha mãe. Ela ainda morava no mesmo lugar, com a mesma varanda cheia de plantas. Quando eu contei, ela ficou pálida. "Miguel, não se meta nisso." "Mãe, isso é o que eu faço." "É o meu trabalho, não", disse ela.
segurando minhas mãos. Isso é o teu passado, disfarçado de trabalho. Ficamos em silêncio, até que ela respirou fundo e disse: se for para buscar justiça, vai, mas não deixa o ódio decidir por ti. No dia seguinte entrei na sala de reuniões do escritório e vi o rosto dele, Henrique Duarte, o mesmo homem das revistas, agora réu de um processo gigantesco. Ao lado dele, o advogado de defesa era o doutor Álvaro Duarte, o patriarca, o homem que havia negado a minha existência. Eu me sentei, tentei manter o controle, mas minha mente voltou a cada palavra que ouvi na infância. A cada lágrima da minha mãe, o doutor Álvaro me olhou com curiosidade. Desculpe, jovem. Já nos vimos antes? Respondi. Firme. Ainda não, senhor. Mas o senhor já fez parte da minha vida há muito tempo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando o espelho, imaginando como seria o dia em que ele descobrisse quem eu era. Parte de mim queria gritar a verdade ali mesmo, mas outra parte menos a parte que lembrava do olhar calmo da minha mãe. Disse baixinho. Espera. A verdade precisa do momento certo para ferir e curar. E foi ali, diante do espelho, que percebi a justiça que eu sonhava em fazer não era só por ela. Era também por mim menos e por todo mundo que um dia foi calado pela mentira dos poderosos. O caso Duarte e Filhos caiu sobre o escritório como uma tempestade. Corrupção, lavagem de dinheiro, contratos falsos com o Estado e, por trás de tudo, uma teia de poder e silêncio construída ao longo de décadas. No meio de pilhas de documentos, nomes e cifras, eu vi algo familiar. A assinatura de Álvaro Duarte, em contratos datados do mesmo período em que ele abandonara minha mãe. Era como se o passado me chamasse de volta. Página por página na reunião seguinte. O chefe, Dr. Ricardo, entregou-me uma pasta. Miguel, você vai cuidar da análise dos registros bancários de 1999 a 2005. Mas isso é antigo demais, doutor. Justamente por isso é onde os esqueletos costumam estar escondidos. Sorri. Se ele soubesse que um desses esqueletos tinha o meu sangue. Passei as noites mergulhado em números e relatórios. Mas o que encontrei foi muito mais do que desvios de dinheiro. Um nome me saltou aos olhos. Helena Duarte. Meu coração parou por um segundo. Aquele nome não devia estar ali. Abre o arquivo. E vi um pagamento antigo, feito pela empresa Duarte, com a descrição: compensação confidencial. O valor era pequeno, mas a data correspondia exatamente ao mês em que eu nasci. Senti as mãos tremerem. No dia seguinte, levei o documento ao Dr. Ricardo. Isso é relevante? Perguntei, tentando disfarçar. Ele analisou. Parece um pagamento ilegal. Sim, alguém tentou encobrir algo com isso. O senhor acha que pode ter relação pessoal com os envolvidos? Tudo é possível quando o orgulho e o poder estão em jogo. Ele devolveu a pasta e disse: continue investigando. Mas cuidado, Miguel. Esses nomes são grandes. E quem mexe com o passado dos grandes, às vezes desaparece com ele. Saí do escritório com a cabeça a mil. No caminho, chovia. Lisboa parecia mais fria do que nunca. Sentei num café perto do Chiado, pedi um expresso e fiquei olhando a rua. Um senhor idoso, de sobretudo escuro, aproximou-se da minha mesa. Desculpe, é o Dr. Miguel Duarte? Perguntou. Trabalho há 30 anos com a família Duarte. Ou trabalhava, e o senhor quer me dizer o que exatamente? Ele olhou em volta, como quem teme ser ouvido. Eu conhecia sua mãe. O café caiu da minha mão. O homem, chamado Sr. Amadeu, era antigo contador da empresa. A sua mãe era inocente, rapaz. Foi vítima de um acordo sujo entre o patrão e os advogados. Que acordo? Quando ficou grávida, ameaçaram-na. Disseram que, se falasse algo, iam tirar tudo dela. Tudo? Ocu. Ela nunca teve nada. Gritei. Teve sim, respondeu ele. Calmo, teve a verdade. E isso, para gente como eles, vale mais que dinheiro. As mãos dele tremiam ao colocar um envelope sobre a mesa. Eu devia ter entregado isso há muitos anos. Mas o medo era grande. O que é isso? A cópia da carta que o pai do senhor escreveu para o Dr. Álvaro. Antes de morrer, de volta ao meu carro, abri o envelope com cuidado. A carta estava amarelada, mas o texto era claro. Pai, sei que nunca vai me perdoar, mas preciso deixar registrado o que sinto por Helena
é verdadeiro. O filho que ela carrega é meu, e nego isso apenas por medo. Sei que um dia, o menino vai procurar por mim. Espero que, quando esse dia chegar, eu já tenha deixado de ser o covarde que sempre fui. Eduardo Duarte sentia as lágrimas subirem, mas engolia o choro. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro do carro. Meu pai, a palavra soou estranha. Pela primeira vez, não era um vazio, era uma ferida abrindo. Naquela noite, fui até a casa da minha mãe, com a carta no bolso. Ela estava na varanda, regando as plantas. Mãe, chamei. Ela sorriu, sem notar meu tom sério. Que foi, filho? Trabalhou demais? Trabalhou demais? Eu encontrei uma carta. Ela parou. Carta de quem? Do Eduardo Duarte. O nome pairou no ar como um trovão. Ela deixou o regador cair. Ondevok, um antigo funcionário da empresa, me entregou. Ele disse que o pai me amava, que foi obrigado a mentir. Ela chorou em silêncio, sem conseguir responder. Sentei ao lado dela. Mãe, por que nunca me contou que havia dinheiro envolvido? Porque não importava. Importava sim. Eles compraram o teu silêncio. E você acha que eu aceitei? Gritou ela, com os olhos cheios de dor. Fiquei sem palavras. Eu aceitei o que precisava para te manter vivo, Miguel. Como assim? Ela respirou fundo. Eles me ameaçaram. Disseram que, se eu falasse, tirariam você de mim. Eu assinei o que me mandaram e fingi que o dinheiro era ajuda. Mas a cada centavo, eu sentia como se estivesse vendendo a minha alma. O silêncio voltou. Só se ouvia o som da chuva batendo no telhado. Depois de alguns segundos, ela sussurrou. Agora você entende por que nunca quis vingança. Porque a verdade já custou caro demais. Fiquei acordado a noite toda, olhando aquela carta. Pensava em tudo o que ela suportou menos as humilhações, os olhares, as mentiras. E percebi que eu não podia deixar aquilo assim. A justiça que ela merecia precisava ser dita em voz alta, num tribunal. Diante de todos. Na manhã seguinte, levei o envelope para o Dr. Ricardo. Ele leu atentamente. Depois ergueu o olhar. Miguel, isso muda tudo. Eu sei, mas você entende que se usar isso vai se expor completamente? Sim. E mesmo assim quer seguir. Doutor, eu passei a vida ouvindo mentiras sobre a minha mãe. Agora quero que o mundo ouça a verdade, nem que me custe o emprego. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois colocou a mão no meu ombro. Então, prepare-se. O que vem pela frente não é só um julgamento. É uma guerra. Nos dias seguintes, tudo virou um turbilhão. O caso Duarte estava prestes a ir a tribunal. E, pela primeira vez, eu teria a chance de enfrentar o homem que destruiu a vida da minha mãe. Passei horas ensaiando perguntas, revisando provas, prevendo cada movimento da defesa. Mas, no fundo, sabia que nada me preparava para o momento em que olhasse nos olhos dele e dissesse: eu sou o filho da mulher que o Senhor tentou apagar. Na véspera da audiência, recebi uma mensagem anônima. Se continuar com isso, o passado da sua mãe vai manchar o seu futuro. Sorri. Eles ainda achavam que a vergonha era nossa. Apaguei a mensagem e respondi: obrigado por confirmar que estou no caminho certo. Naquela noite, fui novamente à varanda, onde minha mãe regava as plantas. Ela olhou para mim e disse: sabe o que eu aprendi, Miguel? O quê? Que a verdade não precisa gritar. Ela só precisa resistir. Fiquei olhando para o horizonte, o céu já limpo depois da tempestade. Amanhã, mãe, o mundo vai te ouvir. O tribunal estava cheio. Jornalistas, câmeras, curiosos, todos queriam assistir à queda da família Duarte. Para mim, aquele dia não era apenas um julgamento. Era o fim de uma promessa. Sentei-me à mesa da acusação. Ao lado do Dr. Ricardo, do outro lado, o Dr. Álvaro Duarte, já idoso, terno impecável, semblante frio, ao lado dele, o filho, Henrique Duarte, o mesmo homem que herdara o império e a arrogância do pai. Eu tentei respirar fundo, mas a garganta parecia apertada. O juiz? Entro. Em pé, por favor. Todos se levantaram. E o passado, finalmente, sentou-se diante de mim. Durante as primeiras horas, as perguntas giravam em torno dos contratos fraudulentos. Henrique negava tudo com a calma de quem se achava intocável. Mas eu esperava o momento certo. E ele chegou. O Dr. Ricardo fez sinal com a cabeça. Miguel, é a sua vez. Levantei-me, o som do microfone ajustando encheu a sala. Meus passos ecoaram até o centro.
Coloquei sobre a mesa um envelope amarelado. Meritíssimo, peço permissão para apresentar uma nova prova. O juiz assentiu. Prossiga. Abri o envelope. O barulho do papel antigo soou como um trovão. Esta é uma carta escrita há 27 anos, por Eduardo Duarte, filho de Álvaro Duarte, dirigida ao próprio pai. Obje. Oh! Gritou o advogado da defesa. Isso é irrelevante para o caso empresarial. O juiz olhou para ele. Vamos ouvir. Continue, Dr. Miguel. A voz me tremia, mas continuei. Pai, sei que o senhor jamais vai me perdoar, mas não posso mais viver com essa culpa. O filho que Helena carrega é meu. Neguei porque o senhor me fez acreditar que o amor era vergonha. Espero que um dia o menino entenda que a covardia não é herança, é maldição. Sil. N.S.O. A sala ficou muda, até o som das câmeras parou. O juiz perguntou: Dr. Miguel, quem é esse menino mencionado na carta? Olhei para a frente, direto nos olhos de Álvaro Duarte. Eu, meritíssimo. Eu sou o filho de Helena, o filho que essa carta tentou esconder do mundo. Um murmúrio atravessou a sala. Os jornalistas começaram a notar. Os fotógrafos dispararam flashes. Henrique levantou-se furioso. Isso é mentira. Gritou. Mentira? Mentira? Respondi, erguendo o documento. Então explique por que há registros de um pagamento confidencial para minha mãe no mesmo mês em que nasci. O velho Álvaro abaixou a cabeça. Eu podia ver suas mãos tremendo. Henrique Verussei para ele, pai, diga alguma coisa. Mas o velho não respondeu. Ficou calado, como se cada palavra da carta fosse uma sentença. O juiz bateu o martelo. Ordem! Na sala. Respirei fundo e continuei. Meritíssimo, durante toda a minha vida, ouvi que minha mãe era uma mentirosa, que tinha inventado uma história por interesse. Mas aqui está a prova de que ela dizia a verdade. Ela foi humilhada, silenciada e esquecida menos enquanto esta família construiu fortuna sobre a mentira. Olhei para Álvaro. Eu não estou aqui por vingança. Estou aqui por justiça. E justiça, senhor Álvaro, é o que a sua família negou à minha durante quase 30 anos. O velho finalmente levantou o rosto, os olhos marejados. Eu errei, murmurou. Errei por medo da vergonha. Não, senhor, respondi. Errou por orgulho. O medo passa. O orgulho destrói. Henrique tentou se levantar de novo, mas o juiz o interrompeu. Chega, as provas falam por si. Durante o intervalo, saí da sala para respirar. Minha mãe estava sentada num banco do corredor, mãos entrelaçadas. Você foi bravo, filho, disse ela, emocionada. Fui apenas justo, mãe. Ela sorriu, mas havia tristeza no olhar. Agora que a verdade saiu, você acha que vai se sentir melhor? Demorei a responder. Sei, mas pelo menos não vou mais carregar o silêncio que era seu. Ela segurou minha mão. O silêncio também protege, Miguel. Às vezes, quando a verdade aparece, ela machuca. Machuca mais viver escondendo. Mãe, voltamos para a sala. O juiz anunciou que o veredito seria proferido dali a uma semana. Mas algo já tinha mudado. O nome Helena Duarte deixara de ser um sussurro de vergonha a menos e passara a ser manchete. Naquela noite, as notícias correram. Advogado expõe carta secreta que revela a filha oculta de magnata. Família Duarte envolvida em escândalo emocional e empresarial. Eu vi meu rosto na televisão e desliguei. Não queria fama, queria paz. 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada. Era o próprio Álvaro Duarte. Miguel, posso vê-lo? Perguntou. Para cu? Para cu? Para pedir o que devia ter pedido há muito tempo. Marcamos num parque, longe das câmeras. Ele chegou de bengala, mais frágil do que eu lembrava. Sentei-me em silêncio. A sua mãe era uma mulher boa. Começou. Eu sabia disso, mas deixei que o mundo a chamasse de mentirosa. E o senhor dormiu bem esses anos todos? Perguntei. Ele baixou os olhos. Não. Dormi cercado de ouro, mas sem alma. Tirou um envelope do bolso e colocou sobre o banco. Aqui está a escritura do terreno que era dela. Eu tomei com medo que ela fosse manchar o nome da família. É seu por direito. Olhei o papel, mas não toquei. Não quero o que foi comprado com humilhação. Então, o que você quer? Que o senhor viva o tempo que resta lembrando o nome dela. Só isso.
Ele assentiu, com lágrimas contidas. Vou fazer isso. Levantou-se, devagar, antes de ir. Virou-se e disse: O senhor é mais Duarte do que eu jamais fui. Voltei para casa e encontrei minha mãe olhando o céu pela janela. Ele te procurou? Não foi? Perguntou. Assenti. Pediu perdão. Ela fechou os olhos. Então o ciclo se encerrou. Ficamos ali, em silêncio, e pela primeira vez, o silêncio não doeu. Era o som da verdade repousando em paz. A sentença saiu numa manhã chuvosa. O juiz leu calmamente, considerando as provas apresentadas. A corte reconhece a existência de fraude empresarial e determina a reparação moral e financeira à parte lesada, representada por Miguel Duarte, filho de Helena Duarte. Foram apenas palavras, mas para mim soaram como libertação. O caso Duarte e Filhos estampou os jornais durante semanas. As manchetes falavam do escândalo, do filho escondido, da família dividida pela verdade, mas ninguém falava da dor, porque a dor não dá manchete. Durante alguns dias, eu me senti vazio. As pessoas me paravam na rua, queriam tirar fotos, comentar. Alguns me parabenizavam, outros me olhavam com pena. E em todos os olhares, havia curiosidade menos nunca paz. Minha mãe, porém, continuava a mesma. Fazia café cedo, cuidava das plantas e assistia aos noticiários com um som baixo. Uma noite, sentei-me ao lado dela. Mãe, tudo acabou. Ela sorriu, sem tirar os olhos da televisão. A verdade nunca acaba, Miguel. Ela só muda de forma. Nos dias seguintes, começaram as reações. Alguns dos antigos empregados da família Duarte me procuraram para agradecer. Agora, podemos dizer o que sempre soubemos, disseram. Outros, no entanto, me culparam. Você destruiu uma família. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Eu, que passei a vida tentando limpar o nome da minha mãe, agora era visto como o homem que manchou outro nome. Uma tarde, fui chamado ao hospital. O doutor Álvaro estava internado. Pensei em ir, mas algo em mim dizia que eu precisava encerrar aquele capítulo de frente. Quando entrei no quarto, ele parecia menor, encolhido sob os lençóis. Abriu os olhos e tentou sorrir. Achei que não viria. Também achei. Respondi. Ele respirou fundo. Miguel, eu perdi tudo. A empresa, o nome, o respeito. O senhor perdeu, antes disso, perdeu o direito de ser lembrado com amor. Ele fechou os olhos, lágrimas discretas escorrendo. Eu sei. Depois de um longo silêncio, sussurrou. Sua mãe era forte. Eu devia ter sido mais como ela. Não respondi. Apenas apertei a mão dele. E por um instante, senti pena. Não do homem poderoso, mas do velho que finalmente entendia o peso das próprias escolhas. Voltei para casa com a alma cansada. Minha mãe me esperava com sopa quente. Fui belo, disse. Ela assentiu, tranquila. E o que sentiu? Que o perdão dói mais do que a vingança. Ele sorriu. Então já aprendeu o que eu aprendi há muitos anos. Com o tempo, as manchetes sumiram. A vida voltou ao normal. Ou quase. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu já não era o rapaz movido pela raiva. Era um homem tentando entender o preço da verdade. Percebi que a justiça é como o fogo. Ilumina, mas também queima. E às vezes, o que sobra depois não é vitória menos, é aprendizado. Um dia, recebi uma carta. Não tinha remetente. Dentro, apenas uma folha com uma frase escrita à mão. O filho da verdade sempre será mais livre do que o filho do poder. Não havia assinatura, mas eu reconheci a caligrafia era de Álvaro Duarte. Dias depois, soube da morte dele, e por estranho que pareça, chorei. Não por ele, mas pelo tempo desperdiçado entre nós. Meses se passaram. Minha mãe decidiu voltar para a aldeia, onde crescera. Disse que queria terminar os dias no lugar onde tudo começou. Acompanhei alto. As pessoas que um dia a chamaram de mentirosa, agora a cumprimentavam com respeito. Algumas pediram desculpas. Outras apenas abaixaram a cabeça menos, e isso já bastava. Na praça central, havia uma banca de jornal. O dono me reconheceu e mostrou a capa antiga de uma revista com minha foto. Lembra desse dia? Lembra desse dia? Perguntou. Sorri. Lembro. Foi quando achei que a justiça era o fim.
Oh, não, é o começo. Na varanda da casa nova, minha mãe olhava o horizonte. O sol se punha, e a luz dourada iluminava seu rosto. Sentei ao lado dela, em silêncio. Depois de um tempo, ela falou: Sabe, Miguel, passei tantos anos calada que esqueci como era respirar sem medo. Agora pode respirar o quanto quiser, mãe. Ela sorriu. E você? Vai ficar? Vou. Ainda há muita gente precisando de alguém que acredite na verdade. Ela me olhou com ternura. Então, vai. Mas volta sempre para casa. Sempre. Naquela noite fiquei sozinho na varanda. O vento soprava suave, trazendo o cheiro das flores que ela tanto cuidava. Pensei em tudo o que vivemos menos a vergonha, a raiva, o perdão. E percebi que o amor de uma mãe é a única herança que o tempo não corrompe. Olhei para o céu e murmurei. A verdade apareceu. E o mundo finalmente te ouviu. E pela primeira vez em anos, o silêncio não era vazio. Era paz. Os anos passaram como quem apaga lentamente uma ferida, menos sem pressa. Mas com certeza, a aldeia mudou. O tempo levou rostos trouxos, ou outros. E a vida seguiu seu curso. Mas em mim, algo permaneceu imutável. O som da voz da minha mãe dizendo que a verdade não precisa gritar, só resistir. Ela viveu mais 4 anos depois do julgamento. 4 anos de calma, de sorriso simples, de tardes de chá, na varanda. Dizia que finalmente podia dormir sem sentir o peso das palavras que não disse. No último inverno, adoeceu. Fui eu quem a levou ao hospital, segurando-lhe a mão como ela fazia comigo quando eu era criança. O médico disse que o corpo estava cansado, mas a alma ainda lutava. Naquela noite, fiquei ao lado da cama dela. Ela me olhou, com aquele mesmo olhar que sempre carregava mais força que qualquer discurso. Miguel, lembra o que me prometeu quando era pequeno? Perguntou. Lembro. Mãe, prometi que um dia o mundo ia te pedir desculpas. Ela sorriu, fraca. E ele pediu? Pediu, mãe. Até o silêncio pediu. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez, dormiu tranquila. O enterro foi simples, como ela queria. Poucas flores, poucas palavras, mas muitos corações presentes. Alguns dos mesmos que um dia a chamaram de mentirosa estavam ali, chorando. Não precisei dizer nada menos a presença deles. Já era o pedido de perdão que ela esperou por toda a vida. Mandei gravar na lápide uma frase que encontrei entre os cadernos dela. Ser verdade em um mundo de aparências é o maior ato de coragem. Voltei a Lisboa ao escritório. O Dr. Ricardo já estava aposentado, e eu agora comandava uma pequena equipe. Mas algo em mim mudara. Já não via a advocacia como um campo de batalha, menos via como uma ponte. Uma forma de dar voz a quem foi silenciado. Como minha mãe, criei um projeto chamado Fundação Helena Duarte. O objetivo era simples: oferecer assistência jurídica gratuita a mulheres injustiçadas, vítimas de abandono ou difamação. Nas paredes do pequeno escritório, pendurei a foto dela sorrindo na varanda. Toda vez que alguém entrava em busca de ajuda, olhava para aquela imagem e sentia que ela ainda estava ali, guiando cada escolha. Um dia, recebi uma carta sem remetente. Dentro, uma fotografia antiga, menos minha mãe jovem, de vestido branco, segurando um bebê no colo. No verso, apenas uma frase escrita à mão. Agora, o nome Duarte tem o rosto certo. Não havia assinatura, mas reconheci a caligrafia. Era de Álvaro Duarte antes de morrer. Fechei os olhos e, pela primeira vez, senti que o ciclo estava realmente completo. Certa tarde sentei na varanda, o mesmo lugar onde ela regava as flores. O sol se punha devagar, tingindo o céu de dourado. Peguei o caderno dela e abri numa página em branco. Escrevi: Hoje, o menino que nasceu da vergonha é o homem que vive da verdade. Minha mãe não precisava que o mundo acreditasse nela. Menos ela só precisava que eu não desistisse. Fechei o caderno e sorri, porque entendi que a maior vingança que existe é viver em paz. E que a verdade, quando finalmente repousa, não grita nem fere menos. Apenas ilumina. Levantei-me, olhei o horizonte e disse baixinho: Consegui, mãe. O teu nome é meu outra vez. E o vento, suave, respondeu como se fosse a voz dela: Sempre foi, meu filho. Sempre foi.